Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Olá, igreja, boa noite. Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Momento especial onde vamos dar início à nossa adoração ao Senhor. Salmos 27:14 diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá seu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Nós já somos mais do que vencedores, porque nós deixamos tudo de lado agora para estar aqui na casa do Senhor, para exaltar, engrandecer e louvar ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós neste momento queremos entrar na Tua presença, queremos nos entregar, assim como o Senhor um dia se entregou, ó Pai, para que nós pudéssemos estar aqui livremente, Pai, para Te adorar e Te exaltar, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer pensamento contrário à Tua palavra, que neste momento nós possamos, ó Pai, nos prostrar diante da Tua grandeza, porque o Senhor, só o Senhor é único e verdadeiro, ó Pai. Nós queremos neste momento entregar o nosso melhor, queremos, ó Pai, exaltar e engrandecer, porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Desde já nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai, porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas. O Senhor tem algo especial nesta noite para entregar nas nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Pai, desarma toda a barreira, tudo aquilo que possa estar impedindo neste momento as nossas mentes, o nosso coração de receber algo que virá do Senhor, ó Pai. Que desde já, ó Pai, o Senhor esteja também usando o nosso grupo de louvor para levar os nossos louvores e para que alcance a Ti, ó Pai. Use aqueles que vão ministrar aqui nesta noite, que a palavra que venha servir de alimento para as nossas vidas, ó Pai, seja algo especial, Senhor. Nós Te louvamos, nós exaltamos e engrandecemos, porque sabemos que não estamos aqui simplesmente por estar. Estamos aqui porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem algo especial, o Senhor tem algo sobrenatural para nos entregar nesta noite, ó Pai. Por isso, nesta noite, eu lhe peço, ó Pai, toca no coração de cada um daqueles que estão aqui presentes, daqueles que não puderam estar, ó Pai, daqueles que ainda vão chegar aqui nesse tempo, Senhor. Nós queremos entregar o nosso melhor, ó Pai, e que toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja entregue a Ti, ó Pai. Obrigado mais uma vez, porque nós somos livres para Te adorar, Te exaltar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. O ambiente está preparado para que a presença do Espírito Santo possa se movimentar aqui nessa noite, amém? Ouço um barulho diferente, é como vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Declare: nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, acender a brasa. Viva
acende outra vez tua chama em nós. Aviva! Outra vez, aviva outra vez, acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Decore! Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. E me batiza com fogo. Reia sempre a chama em mim. E me batiza com fogo. Reia sempre a chama em mim. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus! Aplauda o Senhor. Essa próxima canção que nós vamos cantar, ela fala sobre a fé, o clamor e a busca constante por Deus. Ela fala sobre a vontade de se destacar, não só como mais um, mas como alguém que quer tocar nas vestes do Senhor de uma forma diferente. Como alguém que quer tocar nas vestes do Senhor de uma forma especial. Então nesta noite eu quero te incentivar a buscar uma profundidade no Senhor, uma busca constante. Clame por Ele, chame por Ele, fale com Ele, porque eu tenho certeza que se você clamar de todo o seu coração, se você buscar constantemente, o céu vai te ouvir, amém? Então levante suas mãos bem alto e declare assim comigo: eu viverei o meu milagre, porque eu clamarei até o céu me ouvir. Aleluia. Então se você crê nessa palavra, faça dessa canção seu clamor. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Clame por Ele. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Senhor, eu quero tocar as tuas vestes, Senhor, como ninguém nunca antes tocou. Nessa multidão de vozes,
São tantas as dificuldades, eu não vim pra ser mais vim pra tocar nas tuas vestes diferentes. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Levante suas mãos e cante a Ele. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais não. Vim viver milagres. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. É tempo de romper, rompa no Senhor. Hoje eu vou pra multidão, sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão, Te toca agora pra viver milagres, milagres. Deus eu rompo a multidão, sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão, Te toca agora pra viver milagres, milagres. eu vou clamar, clamar até o céu. Fale pro Senhor, Senhor, eu só saio daqui com meu milagre na mão. Aleluia, declare mais uma vez. Eu vou Clamar, clamar até o céu, me ouvir. até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres, milagres.
Glória a Deus. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração uma ferida de fome por ti. Fere meu coração uma ferida de sede por ti. Me ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração uma ferida de fome por ti. Fere meu coração uma ferida de sede por ti. Me ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração uma ferida de fome por ti. Fere meu coração uma ferida de sede por ti. Me ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou
que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Estamos diante do teu altar, Senhor. Estamos diante de ti, Pai, para entregar o nosso melhor a ti, Senhor. Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos. Nós estamos diante de um Deus que é grande, de um Deus poderoso. Ele está te convidando para um nível íntimo de amor, de entrega. Então aí do seu lugar, comece a dizer palavras de amor ao Deus que você serve, ao Deus que você crê, ao Deus que você acredita. Porque Ele está aqui nessa noite para receber a nossa adoração, para receber o nosso reconhecimento. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a
louvor. Oh Senhor, recebe, Pai. Recebe nessa noite. Em minhas pressões da vida, em minhas tristezas, eu não vou parar de dar glória. Glória, glória ao Senhor. Tu és digno, Deus, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Seja sempre honrado, exaltado, amém? Numa só voz nós vamos fazer o decreto nesta noite. Que você faça isso com entendimento, com discernimento daquilo que você está declarando, para que chegue diante de Deus, amém? Para que o diabo ouça e para que todos aqueles percebam que aquilo que você está declarando vem do Senhor para a sua vida. Vamos juntos? Como a igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta ou indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal.
No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força da oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia! Aleluia! Declare: em 2025 vamos reinar. Em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025 vamos reinar em vida. Aleluia! Temos vivido como Igreja de Cristo um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina, e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Aleluia. Aplauda mesmo o Senhor, bem forte assim, ó. Vamos aplaudir o que o Senhor está fazendo em nossas vidas, porque em 2025, né, Carol? Nós vamos reinar em vida. Amém, fé cristã? Glória a Deus. Estou tão feliz, gente. Tanto amor foi derramado, sempre é derramado na minha vida. Nessa igreja é demais, vocês são demais. Mas hoje eu não podia deixar, né, de pedir a oportunidade ao pastor para agradecer pessoalmente por cada mensagem, por cada telefonema, por cada lembrança, por cada presente. Né? Eu fui muito, muito amada. Sinto esse amor da nossa igreja. Então, assim, é tremendo isso. É curador,
nos inspira, nos faz, né, viver o melhor de Deus. A gente enxerga como Deus é maravilhoso, né, cuidando de nós através de você. Então, todo o cuidado que nós derramamos, o Senhor manda para a nossa vida em resposta através da vida de cada um de vocês. Então, assim, eu me senti muito amada. Foi meu aniversário, para quem não sabe, dia 26, né? Tem oportunidade de saber agora. Enfim, e a gente agradece muito ao Senhor através da vida de vocês, por cada mensagem, realmente por cada homenagem, por tudo que eu recebi. Fui jantar com os nossos pastores, né? Foi uma bênção, os nossos presbíteros, pastores. Foi muito gostoso, foi divertido, ri demais. Vocês não sabem quanto esses homens sérios aqui do altar são divertidos, gente. A gente riu demais, comida boa, né? Então, assim, fui muito honrada, ganhei bolo da minha família, ganhei muitos abraços. Gente, é só alegria, é Deus fazendo. Então, assim, eu quero te incentivar a amar o Senhor, a amar o reino, a amar as pessoas, porque tudo que você plantar, você vai colher. Amém? Então, eu quero que você ame. A Alessandra com o Donizete mandaram para mim uma surpresa. Fiquei muito honrada. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre... Porque, assim, né, um dos meus adjetivos é que eu sou forte. Todo mundo, eu acho que desde que eu nasci ouvindo isso, que eu sou forte. E aí, eu estava brincando com a Lu e com a Leise durante o dia, né, falando a respeito exatamente disso. Nossa, todo mundo fala que eu sou tão forte, que eu sou muito forte. Eu não estou me achando muito forte assim, não, hein? Aí eu falei algo lá para elas, né, uma particularidade. E elas, não, Jana, você é forte, você é uma bênção, né? Meu aniversário, e essas duas me cobrem de amor, né? A nossa equipe, o Lucas, que cuida tanto de mim, o Digo, nossa, eles me paparicam muito. Eu sou muito honrada, gente, eu sou muito honrada. Sabe, eu sou muito grata a isso. E aí eu conversando com as meninas, daqui a pouco eu saí com a Leice um pouquinho, chega o presente da Alê, do Donizete, né? E era uma xícara com uma leoa, e atrás estava escrito o quê, Lê? Seja forte e corajosa. Aí eu falei, Deus. Aí depois tinha mais, foi uma cesta, gente. Aí tinha mais um kit de pincel de olho e onde guarda estava escrito assim: seja forte porque você é um exemplo para nós, né? Muitas pessoas te seguem. E aí eu orei ao Senhor e agradeci porque Deus, ele usa a igreja. Deus, ele nos usa para afirmar a nossa identidade. Deus sempre vai usar pessoas para afirmar quem você é nele. Amém? Então esteja atento para receber do Senhor toda vez que você ouvir algo da parte de algum irmão, de alguma pessoa, esteja aberta para receber. O que também foi muito legal, muito precioso, que eu recebi muito, foi o culto de mulheres. Então, mulheres, você que esteve aqui na terça-feira, dia 25, foi tremendo. Nós ouvimos uma palavra com a pastora Gabi, a respeito de honrar ao Senhor como empreendedoras, como mulheres de Deus. Ouvimos uma palavra da pastora Michele, ela nos ensinou a ser adoradoras. Gente, foi tremendo, foi maravilhoso. E algo que eu preciso também dizer a vocês é que nós estamos orando. Toda segunda-feira, durante 7 segunda-feiras, a princípio, né, pastora Dirce? A princípio serão 7 segunda-feiras, nós estamos na segunda-feira. E foi tremendo, tem sido tremendo, mas dessa vez a gente sentiu algo, viu algo maior, em uma escala maior, né? E foi muito gostoso, foi um momento em que nós mulheres nos reunimos para clamar, como o Anderson estava cantando hoje, eu pensando isso, Anderson. Clamar, clamar, bater, bater, até realmente nós vermos a nossa resposta. Mulher, homem de Deus, se você precisa de uma resposta da parte do Senhor, eu quero te convidar para estar aqui orando conosco, segunda-feira, às 7h30 da noite. E sábado, que hora que a sua célula se reúne, Verão? 19, 8 horas. Aí, assim, de sábado nós temos a célula... Ai, que susto! Alberto! Que horror, pastor! Ai, meu Deus! Por que ele faz isso, gente? Ai, meu Deus! Eu tô me tremendo! Ai, você vê, eu tô falando uma coisa séria!
Ô, gente, olha, nós temos que clamar. Fica quietinho, eu não vou falar, vou falar devagar agora. Oh, meu Deus, eu tô até tremendo. Que nós temos que clamar, povo, vocês viram, né? Como tem que ser o meu clamor aqui. Isso é todo dia, eu acordo com isso. E é assim, vamos clamar, bater até o Senhor nos ouvir. Igreja abençoada, igreja que cresce, igreja que faz com que o evangelho aconteça, é através do quê? Da oração. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que a família Calegari convidou os jovens e os adolescentes a partir de 12 anos para estar sábado se reunindo numa confraternização lá na chácara deles. Eu vou conversar com os pais essa semana dos adolescentes, mas os jovens já vão se organizando, porque nós vamos fazer toda a dinâmica de levá-los daqui da igreja até a chácara, porque a chácara não é aqui em Bragança. Ok, gente? Então, pais de adolescentes, fiquem atentos. O Alberto, que ele está fazendo? Fiquem atentos com as mensagens, porque a gente vai estar dando direcionamento essa semana do que vai acontecer com o Ministério de Adolescentes e Jovens. Amém? Então, eu tinha que falar do meu aniversário, das mulheres e dos jovens. É isso, Leis? Só? Porque o Alberto... Amém. Ok. Ele está falando, vem você. Glória a Deus, mas ainda não acabou. Gente, o que está acontecendo hoje nessa igreja? Ainda tem mais. Ah. Nós queremos agradecer, né, a pastora, a nossa mãe querida, amada, né, que é líder da nossa célula, da célula El Shaddai, que é mãezona mesmo, é forte mesmo. Quando tem que brigar, ela briga mesmo. Mas quando tem que defender, ela defende mesmo. Como o pastor Alberto, ela vai de peito aberto nos defender. Aí a célula El Shaddai tem uma lembrancinha para entregar para a pastora. A Kelly vai entrar com um presentinho representando toda a célula. Que lindo! Nossa, olha o presentinho, igreja. Oh, meu Pai. Obrigado, Jesus. Apesar de mim, né, gente? Obrigada. Ó. Vamos tirar. Cadê a foto? Ali, ó. Já tá ali, ó. A Adri, vem aqui, pastor. Cadê a célula? Cadê o pessoal da célula? Vem rapidinho para cá. Vem para cá rapidinho, célula. Vem o pessoal que está aqui. Cadê o meu pastor? O meu pastor é minha pastora da célula. Na verdade, a minha célula, eu sou muito agraciada, gente, porque eu só tenho pastor, pastora lá, grupo de louvor em peso, praticamente. Lá é a célula das autoridades espirituais. Vem para cá, ó. Tá bom? Pode cair, fica aqui. Vamos lá. A selfie da célula agora. Oi, meu amor. Tô bem. Ok? Deu? Cadê o pastor, Alberto? Pastor Alberto, cadê ele? Tá aí? Vem, pastor. Meu marido, né? Já deu para ver aqui. Para quem não sabe, é meu marido que faz essas coisas. Vamos arrumar direitinho aqui para a foto sair bacana? Vamos lá. Vamos dar uma arrumadinha. Vamos dar uma arrumadinha para parecer bacana. O certo, acho que é vir um pouco... Desce um degrau, por favor. Pode descer, pode descer. Pode ficar de pé, irmã. Pode ficar, que vai dar. Pode vir para frente. Pode vir. Pode vir. Aí fica todo mundo no degrau. Vem. Pode vir. Aí deu. Desce, Jana, por favor. Isso, pode descer. Isso. Aí o pessoal vai se... ficando atrás. Olha, pode ficar aqui, completa. Atrás. Degrau aqui, por favor. Aqui, ó. Degrau. Completa a Erlete. Muito bem. Agora aqui nós. Aqui. Aí completa aí. A Diel aparece aí. Pronto. Ficou bonito. Pronto. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, tem um gato crente que está assistindo os nossos cultos.
Ele não tem medo dos cachorros, pelo menos, eu acho que ele fez amizade já, porque não é possível. Mas a Jana tem um problema sério com gato. Eu não sei como que ela casou com um gato. Ah, meu Deus do céu, né? Ah, não considero o que eu falei. Meu Deus do céu. Bem, queridos, eu quero parabenizar a Janaína, agradecer muito a todos que mandaram sua mensagem, o seu recado, fizeram alguma coisa na internet, que enviaram os cumprimentos, um presente, uma lembrança. Que Deus abençoe todos. A pastora Isis, nossa querida pastora, também fez aniversário na quinta-feira, não foi? E por isso não pôde estar conosco lá. Mas nós queremos deixar aqui os nossos cumprimentos, o nosso carinho, sabe? O nosso amor para você. A Duda Galvão também fez aniversário ontem. Levanta a mão aí, Duda. Na verdade não foi ontem, né, Duda? Foi ontem e comemorou ontem. O Giovanni não veio. Então tá bom. Um beijo aqui no coração do Giovanni. Robeli também fez aniversário. Ali, Robeli, levanta a mão alta aí, Robeli. O Luquinhas estava internado essa semana, no dia do aniversário dela, com pneumonia. Graças a Deus ele foi curado. Ela saiu do hospital com ele, está tudo bem, né, Robeli? Graças a Deus, né? Mas Deus é bom. E a Júnia, levanta a mão aí, Júnia. Hoje está fazendo aniversário também, que alegria, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Dos avisos, eu tenho para falar do... Ah, tá. Não são essas fotos que eu te mandei. A gente não coloca foto com cadeira vazia. É o marketing reverso. Está amarrado, Satanás. Fica quieto. Ele dá bronca em inglês em mim para vocês não entenderem. Ok, aí beleza. Olha o Cássio. Olha quantos irmãos. E aqueles que não puderam vir justificaram que não puderam vir, não é? Mas nós temos outras fotos também aí, né? Vê aí a que a gente selecionou. O Gabriel deu o testemunho dele ontem, foi muito impactante, né? Os irmãos se emocionaram. O Adiel tocando bateria e cantando. Vai lá. Vamos lá. Deu? Pronto, tá bom. Mas nós tínhamos outras fotos bacanas que a gente também mandou. Mas não tem problema que agora a gente vai correr. Tá bem? Falando em corrida, o Marcão e a Simone estão se preparando aí para a maratona, né? De 21 km. Só de falar estou cansado. Jesus da glória. Muito bem, amados, não tem mais recado? Preciso falar do casamento dos dois. Fica de pé. Dia 22, eles se casaram e foi uma festa muito linda. E eu me emocionei, chorei. Eu sou pastor há 35 anos. E eu chorei com a declaração de amor, os votos dos dois. Foi muito emocionante, viu? Chorei com os votos de um. Achei que tinha acabado ali as emoções. Daqui a pouco chegou a Isa, não é? Ela diz que não é de falar, mas de escrever, não é? Foi uma bênção. Parabéns. Deus abençoe. Estão felizes? Se não estão, não existe devolução. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, viu, gente, por me lembrar. Beleza. São tantas emoções. Muito bem. Amados, eu quero entrar direto na palavra. Aleluia.
Glória a Deus, somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Senhor, nós Te pedimos que este ambiente seja tomado pelo Teu Espírito Santo, que a Tua unção se manifeste aqui, e que possamos ser tocados no nosso íntimo, no nosso profundo. Queremos, Senhor, abrir o nosso coração, desarmar a nossa alma, para que o Senhor possa se mover em nosso meio. Queremos que a Tua palavra possa nos convencer dos nossos pecados. Queremos ser quebrantados, esmiuçados, despedaçados, tornados em pó, porque para nós um culto não é somente, Senhor, vir e ir embora. Nós precisamos do confronto, nós precisamos, Senhor, de uma palavra de exortação, de admoestação, de advertência, de correção, de disciplina. Nós precisamos do confronto do pecado. Nós precisamos, Senhor, mudar, nascer de novo, para sermos cheios do Teu Espírito Santo. Encontra, Senhor, cada um no seu lugar. Aqueles que já são da família, aqueles que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez, nos visitando como convidados. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, ministre e fale a cada coração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu quero ministrar uma palavra pastoral. Me permita ser seu pastor esta noite. Igreja não é prédio, igreja é gente. E nós precisamos ser tratados para poder oferecer um culto que agrada a Deus, amém? Nós não podemos estar aqui apenas como um entretenimento. Não estamos aqui para um show, um espetáculo, uma apresentação. Fazemos festa, mas não se trata só de festa. Tem algo mais. E precisamos abrir o nosso coração e desarmar a nossa alma para receber aquilo que o céu tem para nós nesta noite. Eu sinto falta quando eu não sou tratado pelo Senhor. E diz a Bíblia que Ele trata quem ama. Por isso, nesta noite, eu gostaria que você se sentisse muito amado. A Bíblia nos ensina que o amor livra a nossa alma do inferno. E nós queremos, hoje, aprender um tema que é muito importante para a igreja atual. Como Deus mede você. Como Deus mede você. Porque nós estamos num tempo onde achamos que igreja é oba-oba. Igreja é fazer o que quer, do jeito que quer. E a igreja dos nossos dias não tem mais freio. A igreja do nosso tempo parece que perdeu o temor a Deus. E nós precisamos muitas vezes trazer o povo para o centro da vontade perfeita de Deus, para dizer: estamos aqui para cultuar, Deus está recebendo o teu culto, estamos aqui para louvar, o Senhor está recebendo o teu louvor, estamos aqui para adorar, o Senhor está recebendo a tua adoração, estamos aqui para ofertar, o Senhor está aqui, o Senhor recebe a tua oferta. Você está aqui para receber uma palavra de Deus. E precisamos entrar na forma. Porque se a gente cresce do jeito que a gente quer, não vai ser crescimento. Nós muitas vezes achamos que estamos
nos fortalecendo, mas estamos engordando. E muitas vezes não é saudável. Até uma plantinha, quando começa a crescer, a gente coloca lá uma guia e amarra ela para ela crescer direitinho. Então esta noite nós vamos falar sobre isso. E eu gostaria que você abrisse o teu coração. Como Deus mede você. Nós estamos acostumados a medir os outros. Usamos a nossa régua, a nossa fita métrica, o nosso metro. E medimos todo mundo. E não queremos que ninguém nos meça. É por isso que às vezes Deus permite que você passe por críticas, apontar de dedos, cobranças, porque Deus quer trabalhar a tua humildade. Aquele que não é humilde, ele não aceita a correção de ninguém, e despreza também a correção de Deus. Então, como Deus mede você? Vamos ler Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes serão julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão a vós, ou medirão, ou medido vos tornarão a medir. Às vezes é desconfortável a gente ser medido. Mas quando eu oro, eu digo: Deus, olha para o meu coração e vasculha. Procura dentro de mim se existe algo que te desagrada. Assim como Davi orou: Senhor, que não haja culpa em mim, que não haja condenação, não no sentido, amados, de sermos perfeitos, porque nós não somos, mas no sentido de não haver intenção, dolo, malícia, que nós que possamos compreender isso. Os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo todo. O seu reino é formado por princípios e valores segundo a constituição do reino, ou segundo a sua palavra. E quando nós falamos sobre isso, nós vamos falar sobre princípios e valores. E eu gostaria que você repetisse comigo: valores. Na terra nós somos monitorados, avaliados, fiscalizados. E se você quebra alguma lei ou regra, existem consequências. Se você não paga o seu aluguel na data de vencimento, o imóvel pode ser pedido e você despejado. Se você não paga IPTU, a casa pode ser leiloada. Se você não paga o financiamento do carro, pode sofrer busca e apreensão. Se você não paga a escola do seu filho ou faculdade, pode sofrer alguma ação punitiva. Se você não paga uma compra, seu nome é negativado. Se você não paga o clube, o seu acesso é cancelado. Se você não obedece às leis de trânsito, pode ser multado, suspenso. A sua carteira pode ser cassada. Se você não paga a água, a luz, o telefone, a internet, o serviço pode ser suspenso. Se você comete um crime de baixo potencial ofensivo, você pode ser penalizado. No caso de uma contravenção, se você comete um crime, as penas são mais pesadas. E com respeito às coisas de Deus, como Deus nos mede e quais são as consequências? Porque nós achamos que Deus não nos mede e que não existe consequência. Então a geração de hoje pensa que é igreja, mas não é igreja. Porque para ser igreja, nós precisamos nos moldar aos padrões do reino. Precisamos agradar o coração do Pai. Precisamos ser obedientes.
precisamos ter sensibilidade, acima de tudo precisamos ter temor. E tem crente que pensa que não existem consequências. Agora, por conta da graça mal compreendida, eu posso fazer o que quiser, na hora que eu quiser e no lugar que eu quiser. E depois eu digo perdão, Senhor, e está tudo certo. Pecar é opcional, plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória. Haverá cobrança, haverá tratamento, e precisamos nos consertar, nos humilhar diante da onipotente mão do Senhor, para que haja cura. Precisamos entender a diferença de justiça e juízo, porque muitos vão brincando e levando a vida tocando flauta, e nós precisamos que ser filho de Deus é coisa séria, amém? Outro dia eu conversava com uma pessoa e ela disse: não é fácil ser filho do fulano de tal, por conta de quem ele era. Eu tenho que andar certo, as pessoas me cobram, os holofotes estão em mim. Então, se não é fácil ser filho do fulano de tal, por conta de uma história de vida aqui da terra, imagina ser filho de Deus. Então nós precisamos da consciência do que é ser filho de Deus, porque nós não nos comportamos a maior parte das vezes como filhos de Deus. Nós nos comportamos como crentes. Faço parte de uma igreja, sou membro, e está tudo certo. Parece que é uma agremiação, uma fraternidade, um clube, e não é. Nós estamos nos preparando para herdar o céu. Estamos aqui no ensaio para morarmos um dia na glória com o Senhor Jesus. E nós não podemos brincar com a nossa vida cristã, porque tem coisa que a gente acha que pode quando não pode. Deus não aprova, muito pelo contrário, Deus condena. E nós achamos que está tudo certo. E eu estou falando de coisas pequenas e de coisas grandes. E eu creio que o Espírito Santo, ele mora, reside, habita no coração de cada um aqui. E você precisa perguntar para Deus: Deus, o que te agrada? É da tua vontade? O Senhor está se alegrando comigo. Eu tive um atendimento e a pessoa estava em depressão profunda, crônica, patológica, aguda. E eu fiz uma pergunta para ela: o Senhor está se alegrando com você? A pessoa disse: pastor, a minha vida é um poço de pecado. Eu falei: sabe o que acontece? Efésios 4:30 diz: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando a pessoa compreendeu isso, que o pecado rouba a alegria, que o pecado rouba a nossa disposição de viver, o pecado, ele nos impede de viver vitoriosos, o pecado nos impede de conquistar, o diabo nos impede de viver segundo o propósito de Deus na terra. A Bíblia diz que teremos vida abundante, completa, feliz, abençoada, mas o pecado joga você no chão, o pecado faz você se sentir mal, o diabo destrói a tua vida. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. Davi falou a respeito da alegria da sua salvação. Amados, eu tenho dias bons e tenho dias ruins.
como você, mas nos meus dias ruins, eu me lembro da alegria da minha salvação. Eu me lembro do Deus que me alcançou, do Jesus que morreu por mim naquela cruz, do seu sangue que foi derramado até a última gota, para que eu fosse alcançado pela sua graça, misericórdia, bondade e amor. Eu digo, diabo, eu me recuso a falar como um derrotado, como um vencido, porque eu tenho um Pai amoroso que cuida de mim. O Espírito Santo vem e se manifesta e me enche de força, coragem, intrepidez e valentia para eu vencer todos os inimigos que se levantam, todos os obstáculos que aparecem. Você é filho, o pecado não pode te tirar da presença dele. Você precisa compreender o quanto é importante a alegria da salvação na tua vida, e o diabo não pode roubar de você esta alegria. Então hoje as coisas podem não estar bem, amanhã pode piorar, mas uma coisa eu sei: o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa fé. Quando se fala de graça, o entendimento é que por Deus nos amar, Ele aceita qualquer coisa. Diga, Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer testemunho de vida. Diga, Deus não aceita qualquer testemunho de vida. Deus não aceita qualquer culto. Diga, Deus não aceita qualquer oferta. Nós precisamos aprender, porque a gente se descuida. Aí a gente começa a viver como se fosse um ímpio. O nosso discurso é de derrota, de fracasso, de frustração, de decepção, de desilusão. A vida se torna um fardo para nós. Falamos só naquilo que é negativo. Falamos como derrotistas, como pessimistas. Parece que o sol da justiça não vai nascer de novo e não vai brilhar. Por isso, os crentes desta geração estão descomprometidos, desinteressados, são irresponsáveis e inconsequentes. E eu quero que você olhe para a tua vida para ver se você se encaixa nesse grupo. A igreja desta geração é descomprometida, desinteressada, irresponsável e inconsequente. Amados, Deus, Ele não quer uma parte da gente. Ele nos quer por completo. Dentro da igreja, todos nós somos uma bênção. Eu estava lá atrás olhando para os irmãos e me emocionando. Os irmãos levantando as mãos, louvando, adorando, se quebrantando, alguns chorando. Isso é muito lindo. Mas nós precisamos de uma unção para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado e para voltar aqui domingo. Quando você entende o que é ser de Deus, a tua unção vai ser renovada. Por isso que a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. Antes do Senhor te levantar, Ele vai te colocar de joelhos. Tem gente que quer buscar Deus aqui, ali, acolá e não encontra. Sabe por quê? Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a cortina para ninguém te incomodar, tranca a porta, dobra os teus joelhos e ali o Senhor falará com você. Eu me lembro de um tempo que eu buscava Deus e ficava reclamando, murmurando, choramingando, me lastimando. Eu só não blasfemava. Mas para Deus é ofensivo. Hoje eu posso compartilhar para Deus uma situação
E eu oro dizendo assim: grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, porque eu não estou só, não estou abandonado, não estou à mercê da sorte. O Senhor cuida de mim. Eu posso não ver com os meus olhos, mas os teus anjos ministradores estão à minha volta, me protegendo, guardando e livrando de toda malignidade. Eu posso não ter hoje, Senhor, mas eu terei amanhã, terei depois, terei algum dia, porque eu sou próspero, porque eu sou rico, porque eu sou abundante da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade e do teu amor. Você é mais rico do que aqueles que se julgam ricos. Imagina um irmão, ele contou um testemunho, que estava na igreja, e teve lá uma profecia, dizendo: vai morrer o irmão mais rico da igreja. E tinha lá um fazendeiro que era muito rico, e todo mundo olhou para trás, e achou que aquele fazendeiro iria morrer. E naquela semana morre um irmão que não tinha dinheiro, que não tinha bens, que não tinha patrimônios, que não tinha dinheiro nem para fazer o velório. As pessoas questionaram a irmã da profecia: você diz que a pessoa mais rica da igreja ia morrer essa semana, o fazendeiro não morreu, morreu o mais pobre. Ela falou: é aí que vocês se enganam. O mais rico não é aquele que tem dinheiro, que tem posses, que tem patrimônio. O mais rico é aquele que tem Jesus. Você não imagina quão rico você é. Se você não desfrutar da tua herdade aqui, com certeza você vai desfrutar da tua herdade, da tua herança, um dia no céu com o Senhor. Você não pode ser descomprometido, desinteressado, irresponsável e inconsequente. Por isso que nós vemos irmãos entrando, irmãos saindo, irmãos que chegam, irmãos que vão, pessoas que não conseguem ter raízes fortes e profundas, irmãos que estão atrás de oba-oba, qualquer alegria me diverte. Amados, nós estamos aqui para entregar algo que sai deste altar. É para isso que nós oramos, jejuamos, nos quebrantamos, nos humilhamos diante do Senhor e buscamos para que Ele possa fazer algo dentro de nós, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Quantas vezes eu tentei ser santo e não consegui? Sabe por quê? Não dá para ser santo sem o Espírito Santo. Olha o sobrenome dele, Espírito Santo. Somente Ele pode nos ensinar a ser santos. Só conseguimos ser santos através do Espírito Santo. Quando nós relaxamos na nossa vida espiritual, passamos a andar como carnal, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo sendo do louvor, tocando, cantando, dançando, mesmo servindo em alguma área, em algum ministério, algum departamento. E nós não podemos ter mais carnais servindo do que espirituais, porque os carnais acabam por sufocar os espirituais. Às vezes, conversando com alguns irmãos, eu falo: tira os olhos daquele que não veio, daquele que faltou, daquele que não deu satisfação, daquele que não obedece às escalas, não cumpre as escalas. Tira os olhos daqueles que são relapsos, daqueles que não entendem a seriedade de estar aqui, de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Nós não estamos fazendo algo para homens, nós estamos fazendo algo para Deus. E quando fazemos algo para Deus, alcançamos pessoas. Nós precisamos tocar vidas, corações, através do nosso testemunho. Muitas vezes somos tão frios, mas
servimos a Deus de forma mecânica, automática, sem vida. É tão difícil tirar um sorriso de você, mas tirar uma crítica é tão fácil. É tão difícil ver você se dedicando de coração. Sempre faz aquilo que faz, parece que forçado. E alguns dizem: pastor, eu não quero mais fazer parte. Eu não quero servir mais a Deus, eu quero só assistir os cultos e ir embora. Amados, Deus não nos chamou para sermos coadjuvantes. Ele nos chamou para sermos protagonistas. Sabe, o teu sorriso é importante, o teu abraço é importante, o teu aperto de mão é importante. Outro dia um irmão falou: pastor, eu trouxe um convidado, ninguém conversou com ele. Amados, nós temos que nos exercitar na prática do amor, transbordar de amor. Não é terminou o culto, eu não vejo a hora de ir embora, eu estou com fome, eu estou cansado, é segunda-feira, estou com raiva, Palmeiras perdeu. Tem uns irmãos que estão nessa, né? Mas a unção da libertação virá um dia, e não existirão corintianos no céu. Eu falo que eu sou do time de Jesus, que não perde, não empata, sempre ganha. Mas nada contra você que tem aí o seu time. E é assim mesmo, né? Um dia você está rindo do irmão, outro dia o irmão ele está tirando sarro de você, e está tudo certo, desde que você saiba brincar. Aleluia. Vou na igreja que eu quero, ou na igreja que Deus me colocou. Preste atenção. Você precisa ter a consciência de que esta igreja foi o vaso que Deus escolheu para plantar você. E você precisa crescer, frondoso, florescer e dar frutos. Imagina você que o irmão Jonas, ele não tinha esta revelação. Deus mandou ele para a igreja de Nínive, mas ele quis ir para a igreja de Tarsis, e não foi bom para ele. Deus teve que tratar. Eu atendi um pastor, ele veio de outra cidade, e ele me disse: eu gostaria de saber por que é que a minha igreja não prospera. Eu falei: vamos orar, e vamos pedir para que o Senhor nos mostre. Eu falei: eu tenho algumas perguntas para fazer para o irmão. Se o irmão não se sentir confortável em responder, eu entendo. Primeira pergunta, ele me disse: por que é que a minha igreja não prospera? E eu entendo que prosperidade não é só financeiramente, prosperidade em todos os sentidos. Perguntei para ele: o pastor é pastor de verdade? Ele falou: é claro. Eu falei: por quê? Ele perguntou: por quê? Eu falei: porque tem pastor que foi escolhido por homens, separado por homens, ungido por homens. Ele foi lá mecado de óleo, besuntado com azeite, e ele acha que isso fez dele um pastor, e não é. Ele falou: não, eu sou pastor. Eu falei: amém. Porque pastor tem que ter convicção de que é pastor. Ele tem que ter certeza do seu chamado. Senão, no primeiro desafio, dá disenteria. Segunda pergunta: você está no lugar que Deus te mandou? Porque se você estiver no lugar errado, você não vai prosperar lá. Aí ele disse: eu acredito que sim. Não convenceu muito. Aí outra pergunta: você tem pecado secreto, oculto e de estimação? Isso vale para nós, porque a gente quer agradar a Deus com pecado secreto, oculto e de estimação. Aí depois, você não sabe por que parece que existe um abismo entre nós e Deus, entre Deus e nós. Olha o que diz em Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida
para que não possa nos salvar. Em primeiro lugar, salvação. Nem fechado, agravado seus ouvidos, para que não possa nos ouvir. Mas as vossas iniquidades, transgressões e pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que eu não vos ouça. Pecou, foi involuntário, não foi premeditado, pede perdão a Deus. Tem pecado que só vai sair da tua vida assim. Posso ensinar? Você vai dizer assim: Senhor, eu geralmente peço perdão pelo meu pecado, só que eu não consigo abandonar, não consigo deixar. Então, eu quero que o Senhor, através do teu Espírito Santo, me ensine o que é quebrantamento. Eu preciso ser quebrantado, esmiuçado, despedaçado, tornado em pó, porque a nossa oração, a maior parte das vezes, não é sincera. Remorso é assim, você diz, me perdoa, Senhor, e depois você está fazendo. Você sente muito. Judas sentiu remorso e se enforcou. Mas Pedro chorou amargamente, se arrependeu. Preste atenção no que eu vou falar. A gente fala que Judas foi o traidor, não fala? Mas Pedro também traiu, quando ele negou Jesus. Só que a diferença foi que ele chorou amargamente, se arrependeu e pediu perdão. Amados, nós precisamos orar e dizer: me ensina o que é arrependimento de verdade. Espírito Santo, me ensina o que é arrependimento de verdade. Sabe por quê? Porque a gente chega aqui, mas a gente não chega completo. Primeira coisa que você faz quando chega na igreja, você se sente tão pecador, tão sujo, tão imundo, tão emporcalhado. Eu ligo para os irmãos e digo assim: olha, tem um demônio para você expulsar. O irmão fala: ai, pastor, para mim não dá para mandar o pastor Ney, não dá para mandar o pastor Adailton, não dá para mandar o pastor Fabrício, não dá para mandar o pastor Daniel, tem que ser eu mesmo. Aí a pessoa vai lá no banheiro, coloca a cabeça dentro da privada, se ajoelha ali em sinal de humilhação e diz: Deus, o Senhor sabe que eu sou muito pecador, o Senhor sabe que eu não sei lidar com a minha carne, com a minha fraqueza, mas não deixa eu ser envergonhado, que esse demônio possa ir embora no nome de Jesus. E é no nome de Jesus mesmo que ele vai. Ai, pastor, é verdade que os demônios, eles falam do pecado da gente na cara. Fala, mas também eles mentem. Eu me lembro que eu estava num culto, tinha na igreja umas 400 pessoas. Aí o demônio disse assim: eu não vou embora. E o irmão foi perguntar: por que você não vai? E o demônio jogou o pecado dele na cara, descaradamente, na frente da igreja inteira. A igreja fez assim: oh! Como se a igreja não pecasse também. Aí ele olhou para mim desconcertado, falei: e agora, pastor? Falei: vamos fazer o seguinte, igreja, o irmão vai ajoelhar aqui e vai pedir perdão com sinceridade. E ele diz: oh Deus, eu fui tão envergonhado, a igreja inteira sabe agora do meu pecado, me perdoa. Aí eu falei: pronto, irmão, está perdoado em nome de Jesus, agora pode expulsar o demônio. Ele falou: não, pastor, pode ir, irmão, agora você está perdoado, coberto pelo sangue de Jesus, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Foi sincera a oração que você fez? Ele foi. Eu falei: então pode expulsar. E o demônio foi embora. Mas ele passou muita vergonha naquele dia. Quando Deus nos expõe, talvez seja o último recurso para que haja arrependimento de verdade. Caso contrário, a pessoa continua sempre do mesmo jeito, tal e qual. Tem gente que vem na igreja. Aí falei desse do irmão pastor. É pastor de verdade.
Você está no lugar certo, não tem pecado secreto, oculto de estimação. Aí perguntei para ele, é dizimista e ofertante? Aí ele enroscou. Eu falei, pastor, como é que você quer ter prosperidade na tua igreja, se você não é dizimista e ofertante? Aquele que prega tem que ser o primeiro a viver o que prega. Quem canta aqui no altar, tem que ser o primeiro que vive o que canta. Quem dança aqui no altar, tem que ser o primeiro que vive o que dança. Quem toca, tem que ser o primeiro que vive o que toca. Quem está lá na mídia, ouve aí, meninos. Tem gente que pensa que o altar é espiritual, mas outras áreas não é. Aí diz, pastor, eu não posso servir porque eu estou em pecado, eu tropecei, mas eu posso servir em outra área. Dá na mesma. Dá na mesma. Deixa Deus te tratar. Preste atenção no que eu vou te falar. O Espírito Santo, ele te convence do pecado. Agora o diabo, ele acusa. Não deixa acusação. Amargar o teu coração. Quando o Espírito Santo falar, você diz, já entendi, Espírito Santo. Espírito de graça, de favor, de amor. Eu quero me limpar, me purificar, me santificar. E olha, eu vou te falar uma coisa. Tem muita bênção retida, porque você não se posiciona. Tua vida já era para estar bem melhor. Tem irmãos que estão comigo há mais de 30 anos, brigando com o mesmo pecado. Presta atenção. Quando você acha que o teu pecado é espiritual, você pensa que pode ser resolvido com libertação. Quando você entende que é caráter, você vai entender que precisa de arrependimento. Então você precisa buscar esse arrependimento de Deus. Amém? Agora, vou na igreja que eu quero ou vou na igreja que Deus me colocou? Só quero assistir o culto. O culto tem que me agradar e deve valer o meu tempo. Terminou o culto, a família estava indo embora. Aí o pai começou a criticar o culto, falar mal do culto, falar mal do louvor, falar mal da irmã que cantou, falar mal do que deu a palavra de oferta. Aí a irmã, a mãe, resolveu também emendar. Você viu a roupa daquela irmã, que indecente. Você viu a outra irmã, ela pensa que está abafando, mas ela não sabe nem se vestir. Aí perguntou para o garoto, e você, filho, o que você achou do culto? Falou, olha, pela oferta que vocês deram, que foi de R$2, o show foi bom demais. Não tem nem que reclamar. Vocês deram 2 contos de oferta. O menino, olha como que Deus usa as crianças. Tem gente que fala, pastor, não me chama para nada, eu não quero me envolver. O reino de Deus deve crescer sem a minha colaboração e sem o meu envolvimento. Dá para crescer? Agora eu vou te perguntar, você é uma pessoa que está envolvida e promove crescimento? Chame alguém para o culto de mulheres, chame alguém para o culto dos homens, chame alguém para o culto principal, chame alguém para a célula. Seja o exemplo, porque o teu exemplo fala mais alto. As pessoas vão ver que você é diferenciada dos demais. E este princípio, a pessoa aplica na empresa onde ela trabalha, com os seus clientes, com o time do coração e suas paixões. Então de repente não dá para você chegar na empresa e dizer assim, eu não vou me envolver, eu não quero me doar, eu não quero me sacrificar. Se você falar isso, você vai embora rapidinho. Você deixa de pertencer ao quadro de funcionários, de colaboradores. Nenhuma empresa vai querer uma pessoa assim.
Então, você não pode aplicar isso para a sua vida pessoal no sentido de: eu vou fazer assim na minha empresa, eu vou fazer assim com os meus clientes, eu vou fazer assim com o time. Imagina, não dá para ser torcedor de qualquer jeito. Pega a camisa do Palmeiras e vai assistir lá na arquibancada do Corinthians. Vai! Não dá. O corintiano também não vai na arquibancada do palmeirense. Não vai. Mas é assim, a gente não quer vestir a camisa. A gente troca de camisa toda hora. Esta geração é uma geração indefinida. E a gente precisa ser posicionado para Deus nos abençoar. Então, essa coisa de não me chamem para nada, não quero me envolver. O reino de Deus te chama para envolvimento e colaboração. Você é apaixonado por tantas coisas, menos pelo reino de Deus. Quando a Altiora transmitia o Poço de Monta, eu passando pelos canais, eu via os irmãos e as irmãs lá chorando com as músicas que estavam sendo cantada pelos seus cantores favoritos. E na igreja não derramava uma lágrima. Lazareto. Tá lá na passarela do samba, na época era Chico Zamper, ali na Concha. O irmão lá, todo. Mas na igreja, pastor, não sei cantar uma música, não levantava a mão, não fechava o olho. E no dia do futebol, passava na frente da igreja, bandeira, gritando, Rojão, Timão! Eu falei, na igreja, aleluia, glória a Deus, amém. Nós somos intensos para as coisas do mundo, mas não temos intensidade nenhuma para Deus. Preste atenção, Deus aceita o teu culto do jeito que você está entregando. Precisa de intensidade, compromisso, envolvimento, entrega, doação, sacrifício. Esquece do mundo lá fora, esquece das pendengas, esquece daquilo que te rouba a paz, esquece de tudo. Você diz, Deus, eu estou aqui para te cultuar, para te glorificar, exaltar e bendizer. Amanhã será um novo dia. Se derrama, se derrete, se entrega. Nessas coisas você coloca disciplina, energia, tempo, recursos. Mas quando chega no reino de Deus, Deus não pode contar com você. Eu me lembro que a Jana me disse, eu vou para a academia, eu vou fazer ginástica e natação. Como é que chama quando a ginástica é na piscina? Hidroginástica. Eu, como bom marido, fui para Campinas, comprei 3 ou 4 camisas especiais, aquela que não retém calor, aquela que é fresquinha, aquela que é um pano especial. Comprei meinha que não escorregava na piscina. Comprei lá meia dúzia. Comprei tênis especial com amortecedor. Comprei bermuda. Comprei bonezinho, comprei fitinha pro cabelo. Como é que chama esse negócio que põe na cabeça? Como? Comprei touca também. Nunca usou. Nunca usou. Cadê ela? Tá aí? Graças a Deus. Eu lembro que ela foi para a academia. No segundo dia me chamaram. Alberto, falei, da onde? Da academia. Tua esposa estava aqui.
na esteira, desmaiou. Fui lá buscar, falei, tadinha, você comeu alguma coisa, bebeu alguma coisa? Como foi teu desejum? Depois ela foi de novo, outro dia, animada, vai filha, vai dar certo. Desmaiou de novo. Eu falei, quer que eu espere? Ou depois que você desmaiar, a pessoa me liga. Não, pode ir que hoje eu não vou desmaiar. Desmaiou, tadinha. Mas agora ela está melhor. O que eu estou falando é que a gente investe. Olha só o que eu disse. A gente investe, amados. A gente investe. A gente põe disciplina nas coisas, energia, tempo e recursos. Mas quando se trata de Deus, você paga uma fortuna numa roupa, num par de sapatos, numa bolsa, numa joia, numa viagem, num hobby, e reclama de patrocinar o lanche do encontro dos adolescentes. Você reclama de patrocinar o acampamento, o retiro dos adolescentes. Não estou dizendo que é pecado, não é. Eu estou falando que quando você não prioriza o reino, aí é pecado. Vou quando eu quiser. Alguns irmãos são assim, pastor, eu vou na igreja quando eu quiser. Eu não sinto. Mas quem diz que você vem na igreja quando você sente? A gente vem por obediência, não vem por sentimento. Você vai trabalhar por sentimento? Se for assim, você nunca mais vai trabalhar. Quem que vai trabalhar cheio de paixão? Que alegria, eu amo meu chefe, o meu coordenador, meu supervisor, meu patrão. Que empresa maravilhosa! Eu amo aquele que me trai, que me cutuca, que fala mal de mim pelas costas, que vai trabalhar comigo lado a lado. Obrigado, Jesus. A pessoa diz não. Então ela quer vir na igreja quando quer, servir a Deus quando sente, e a gente faz o que faz. Não é por sentimento, é por obediência. A igreja não é lugar de turistar, sem compromisso, sem alistamento, sem engajamento. Tem irmão que fala assim para mim, não é da nossa igreja. Ele falou, pastor, qualquer dia eu vou lá fazer uma visita, tá? Eu falo, irmão, igreja não é lugar de visitar não. Você pode me visitar em casa, comer um pedaço de bolo, comer um café, mas igreja é lugar de pertencer. Você tem que ficar lá na sua igreja e servir Jesus fielmente lá. Mas não pode, pastor, ir na sua igreja? Eu falei, o certo é você ficar na sua. Quando a gente vai visitar outra igreja, como é que é? As pessoas caem em cima, né? Parece urubu em cima de carniça. Porque eles têm uma impressão assim, a pessoa não está bem na igreja dela. E se a gente insistir, ela vem para cá. Amados, a gente não pesca em aquário. A gente não tem essa ética. Eu digo para os irmãos, não deixa ele voltar para a igreja dele. Eu recebi 8 irmãos falando mal da igreja do pastor. Eu senti que eles amavam a igreja. Liguei para o pastor na frente deles, marquei uma conversa, eles ficaram doidos comigo, mas se reconciliaram, e 40 irmãos não saíram daquela igreja. Um outro pastor falou, você é bobo, já vem empresário para a igreja, dizimista para a igreja, diácono para a igreja, irmãos batizados para a igreja. Eu falei, o quê? Eu já abri a igreja para toda sorte de espíritos, eu sei no que deu. A gente mais perde do que ganha. A gente tem que ter discernimento. E a palavra qual é? Venha e dê o seu melhor culto. E o que é dar o melhor culto? É ir no banheiro antes. Esvazia a bexiga. Mas pastor, e se eu precisar ir? Eu falei, não tem problema, não se constranja, vá. Eu lembro do irmão Jorge, que era da igreja que eu era. O irmão Jorge, naquele dia, ele estava com dor de barriga. E o pastor disse para ninguém levantar. De repente o irmão Jorge levanta e todo mundo achou que era demônio. Você queria saber onde o irmão Jorge estava? Era só seguir o rastro. Tadinho do irmão Jorge. Então, não se constranja se precisar. Mas a gente precisa se disciplinar. Vai no banheiro antes. Traz a sua garrafinha com água.
Não se distraia com qualquer coisa. Ore, louve, adore com fervor. Diga aí, com fervor. Tenha uma Bíblia. Traga sua Bíblia se puder. E nós estamos aqui para denunciar o pecado. Tem alguns irmãos que chegam para mim e falam: pastor, só tem que denunciar o pecado. Quando eu vou denunciar, eles falam: ô pastor, o senhor bateu pesado. Doeu, viu? Minha mulher não gostou da palavra que o senhor deu. Então tem pais que acham ruim de trazer na igreja e buscar o filho, mas paga camarote no carnaval, paga abadá, 700 pau o abadá, e chega aqui e não quer pagar 200 conto para o carnaval. O retiro, o acampa. Não liga se o filho está bebendo, fumando, se defraudando as meninas. Deixa até o filho dormir em casa com a namorada. E muito legal, eu falei: eu vou levar até no ginecologista. Tem que cuidar, né, pastor? É preferível que fique debaixo dos meus olhos do que de repente está por aí. A gente não sabe o que pode acontecer. Eu estou falando, irmãos, de casa de crente. E esse espírito acaba entrando na casa e faz um estrago depois. Porque esta sociedade despreza o Senhor e sua palavra, e acha que vai passar impune aos olhos do Senhor. Estamos provocando a ira de Deus, amados. O conselho de Paulo vale para a igreja hoje. Mulheres, se vistam adequadamente, com pudor, com decência. Você deve seguir, ou segue a moda, ou segue a boa, ou segue a boa consciência de Deus. Eu lembro de um irmão que veio brigado com a esposa. Ela botava umas roupas meio esquisitas. Aí vieram os dois no final do culto e falou: pastor, o que o senhor acha dessa roupa da minha esposa? Eu falei para ela que ela não está vestida como crente. Aí eu falei para ela: irmã, toda vez que você se arrumar, você pergunta para o Espírito Santo. Acabou. Pergunta para o Espírito Santo. Agora eu vou botar minha colher nesse angu? Não sou tonto. O que eu estou te falando é o seguinte: igreja é lugar de cultuar, não é lugar de seduzir. Amém? Não é questão de maldade. Se bem que tem algumas irmãs não convertidas que só pela misericórdia. Então não estou falando para atacar ninguém. Eu estou falando que nós precisamos ter temor de Deus, para agradar a Deus, para Ele aceitar o nosso culto. Eu lembro de uma irmã que era uma bênção. Ela veio para um culto. Na verdade foi um casamento. E ela estava muito bem arrumada. Só que ela estava com uma camisa de seda, sem o sutiã. E estava aparecendo a mortadela marba. Aí falaram: pastor, nós não temos coragem de falar com a irmã, o senhor pode ajudar? Eu falei: chama a irmã lá. Chamei ela, falei: ô querida, você está muito elegante. Parabéns, viu? Pelo look. Mas posso te dar um toque? Ela disse: é claro, pastor. Já que deu liberdade, eu falei assim: olha, a sua blusa está transparente. Ela falou: pastor do céu, eu não percebi. Aí ela pegou um blazer de uma irmã, colocou e ficou tudo certo. Você imagina se ela fica com raiva de mim? Teve uma da igreja que ela falou assim: não, pastor, é só não olhar. Eu falei: o quê? Teve uma vez, a gente estava pintando aqui o cenário do teatro, e a irmã veio, e ela baixava assim: amados. Aí eu subi e falei delicadamente, falei: irmã, não dá para você estar ajudando aí não, a coisa está feia. Ela falou: não quer ver, não olha. Eu falei: gente, acabou, fui lá, já desliguei a luz, terminou. Não chamei mais para ajudar.
Mas era maldade pura. E tem uns irmãozinhos que não são tão espirituais assim, né? Tem uns irmãozinhos que, não, ficava tudo sentado lá embaixo. Não, pastor, a gente está vendo aqui se está tudo certo, se está bonito, se está bem pintado. Vai, irmã, capricha. É isso aí, oh, glória a Deus. Um pastor influente disse: eu não prego essas coisas, senão a igreja fica vazia. As igrejas desta geração não combatem mais o pecado, porque o pecado deixou de ser pecado para eles. O mais importante é anestesiar a plateia e o dinheiro que entra. Abutres, abutres. Duro será o juízo de Deus sobre as vossas cabeças. Para encerrar, quais são os seus hábitos? Quais são os seus vícios? Tem coisa que pode, mas não deve. Pastor, eu posso beber? Tem coisa que pode, mas não deve. Tem irmão aqui que já foi alcoólatra. Se ele der uma bebiricada, já era. Agora, aonde mora o problema? Eu posso viver sem beber. A Bíblia diz que não devemos nos embriagar com os vinhos, no vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Uma pessoa muito querida disse: pastor, eu gasto mais de R$600 com cigarro por mês, e não sobra nada para dar na igreja. Outro gastava em drogas, bebidas, balada, mais de 5.000 por mês. E quando alguém falar de dízimo e oferta para você, você fala: olha, antigamente meu dinheiro ia para essas coisas, mas agora eu decidi abençoar a obra de Deus com o dinheiro que eu dava para o diabo. Quais os lugares que você frequenta? Muitos você pode, mas não deve. A maior punição é não entrar no reino de Deus e passar a eternidade no inferno, no sofrimento eterno. Curva a cabeça, fecha os olhos. Diga assim: Deus, alguma coisa desta palavra gritou dentro de mim. Eu sei que não foi para me acusar, mas foi para me tratar. Eu quero ser o melhor crente, o melhor servo, o melhor filho, o melhor líder, o melhor membro do corpo de Cristo. Me ajuda, Senhor. Eu quero melhorar. Me abençoe nesse sentido. E que o Teu Espírito Santo me ensine a ser santo, transformado, mudado, liberto, curado. Deus, eu quero ter a alegria de estar aqui, de Te servir. Me usa, me levanta. Faz, Senhor, o Teu propósito na minha vida. E fala no meu coração, quando eu precisar ser tratado, em nome de Jesus. Amém? Amados, antes de ir embora, vamos entregar para Deus a nossa melhor oferta. A gente falou de valor, né? E o que Deus nos entrega é tão precioso. Nós estamos falando da eternidade. E nós precisamos levar o maior número de pessoas que nós podemos para o céu. Então, em nome de Jesus, ora a Deus para que Deus te abençoe financeiramente, para que você possa ser coluna forte na sua casa, para que você possa contribuir com a sua obra na terra, como guardião da verdade. Você pode levantar a tua mão, nós vamos te entregar um envelope. Você pode fazer o teu Pix, já está em tela. Ou pode fazer a tua oferta também com a maquininha. É só chamar, que a bênção
do Altíssimo seja sobre a vida de todos. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Amém. Fecha os olhos. Coloca a mão aqui para frente. Senhor nosso Deus, te coloque de pé na presença do Pai. Diante da tua presença nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, primeiramente por esta palavra, por este alimento, por esta semente. Eu digo alimento porque no meu espírito o Senhor falou muito, mas estamos aqui para abençoar também, meu Pai, as ofertas, os dízimos, a cada pessoa que contribuiu, meu Pai, com o seu amor, com a sua verdade de coração, porque a obra necessita, meu Pai, da presença deste homem, desta mulher em espírito e também em verdade, para que este ministério cresça, para que possamos viver, meu Pai, numa igreja de abundância, aonde nós sabemos que o alimento, meu Pai, vem para nossas vidas. Que o Senhor abençoe com a bênção da fartura, da prosperidade, na vida de cada pessoa que contribuiu nesta noite, aqueles que não puderam também contribuir, que o Senhor coloque abundância. Aqueles que ainda não estão conseguindo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, meu Pai, paralise o espírito devorador sobre a vida deles, para que eles possam na presença do Senhor honrar este ministério, a qual nós temos aprendido, estamos sendo alimentados, e sabemos que existe, meu Pai, muitas despesas, mas que no mundo espiritual, meu Pai, aí dos céus, o Senhor possa olhar, meu Pai, a cada vida, a cada pessoa que contribui, a cada sinceridade de cada coração, para que esta igreja venha viver, meu Pai, a prosperidade do Senhor, junto com aqueles que estão prósperos, meu Pai. Através do nome do Senhor, eu profetizo na vida de cada membro da nossa igreja, de cada jovem, de cada pessoa que está desempregada, que a abundância do Senhor esteja sobre a vida deles, que esta oferta, meu Pai, faça trazer crescimento sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a fonte de renda, sobre a aposentadoria. E que este demônio que venha tentar contra a vida dos membros da nossa igreja venha ser paralisado, que venha cair por terra, em o nome de Jesus. Louva a Deus pelo teu nome, Jesus, o nome que está sobre todos os nomes. Abençoe a cada pessoa, a cada membro, meu Pai, que está aí daqui hoje, que está aí para uma semana abençoada, cheia de vitória, sabendo que esta semente vai florescer. Vamos entrar no mês de abril, Pai. Que o Senhor abra portas de prosperidade, que o Senhor abra portas, meu Pai, na vida desta pessoa que está desempregada, ou que está passando por qualquer situação neste trabalho, nesta empresa, ou que tem o sonho de abrir o seu próprio negócio, meu Pai. Que este mês se abra as portas dos céus e derrama as bênçãos sobre eles em nome de Jesus, pois eu abençoo a vida de cada dizimista, ofertante, mantenedor da obra do Senhor. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava
em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Para quem está perto de você, fecha o corredor. E a redimi-los no seu sangue. Levante a mão assim, ó. Lutando bom combate no Senhor, levado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos. E na força! E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos! Iremos andar, unidos iremos. Olha para quem está do seu lado, diga: eu sou um com você. Deus abençoe. Uma semana de vitória.